Fala galera do canal Ciro Cortes, galera engajada aí no PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Galera, estamos sumindo aqui do canal porque a gente tá sem tempo para estar postando, mas vou deixar mais um corte aí do Ciro, onde ele fala aí sobre que não aceitou ser vice do Lula e não aceitou aí fazer campanha na candidatura de 2018 por ter vergonha na cara. Então vamos apurar as responsabilidades de todos nós. Vamos lá. Todos somos responsáveis, você disse, todos. O Lula botou o Michel Temer na linha de sucessão. O Lula entregou Furnas para o Eduardo Cunha roubar, e eu denunciei as duas coisas que eu estou falando publicamente e eles me desqualificaram. O meu irmão, na época ministro da Educação da Dilma, foi à Câmara Federal denunciar o comportamento achacador e de bandido do Eduardo Cunha. A Dilma já estava solidária com o Eduardo Cunha no primeiro minuto, antes do Cid fazer. Essas coisas elas não acontecem do dia para a noite. Na sequência, você diz, eu defendi a Dilma, não, eu defendi a democracia. A Dilma foi um dos piores governantes da história brasileira. Ela está rivalizando com o Bolsonaro e com o Collor, sob isso de números. Claro que o nível de dignidade pessoal dela é incomparavelmente mais respeitável do que os outros. Foi isso que você me disse. Foi exatamente. Da dignidade Mas pessoal eu estava em defesa da democracia e, Neumann, o Ceará é o único estado brasileiro que dá 2/3 dos votos contra o impeachment. Contra o impeachment, e eu tenho uma participação nisso. O Eunício Oliveira, senador pelo Ceará, vota o impeachment. Um aninho depois do que eles chamam de golpe, o Lula estava agarrado com o Renan Calheiros e com o Eunício Oliveira. Quem estiver duvidando, vá no Google e confira. Então a gente chama o povo, chama a juventude para protestar contra o golpe, etc, etc. E com o Sérgio Reis. E com o Sérgio Reis, que também confraternizava com o Lula. Como o Edir Macedo também confraternizava com o Lula. Sabe, essas coisas, Neumann, eu tenho dignidade e tenho vergonha na cara. Eu tenho dignidade e vergonha na cara. E eu, então, me apresento candidato. O que é que faz o senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Mente descaradamente para o povo brasileiro, especialmente para a nossa gente mais simples, mais pobre, que tem um afeto, uma memória afetiva por ele, uma gratidão por ele, etc., porque teve uma passagem boa na presidência da República, e ele mente descaradamente que é candidato a presidente da República. Isso é uma fraude. O Lula sabia que não era candidato e trava o processo brasileiro, historicamente, e se anuncia candidato. E, ao se anunciar candidato, mente descaradamente para o povo brasileiro e trava o debate. E aparece com dois vices. O Haddad, quem é o Haddad? Boa pessoa, não estamos aqui discutindo pessoalismos. Mas vamos lá, o Haddad houvera perdido um ano antes as eleições para reeleição em São Paulo, tirou 16% dos votos, foi derrotado em todos os estratos sociais, em todas as urnas, em todas as regiões de São Paulo. Este é um critério correto, brasileiro, meu irmão? É um critério correto para recrutar um candidato à presidência da República, na hora em que o antipetismo, pela corrupção generalizada levada ao centro do poder pelo Lula, eu posso sustentar isso aqui, mas uma palavra é simples, Palocci. Quem era o braço direito fundador do PT e do lulopetismo do governo? Quem dava as cartas? Quem estabeleceu o modo petista Lula de governar? Antônio Palocci. O Antônio Palocci tem uma delação premiada, Neumann, que é de fazer corar um frade de pedra. Sabe, é de levar saco de dinheiro de 30 mil reais para o Lula. Conta tudo. Conta tudo. E eu sei que isso tudo é, em parte, quer dizer, isso tudo é verdade. Parte a motivação. Mas vamos lá. Então, o Lula, com uma crise econômica produzida por ele, uma crise moral produzida por ele, devassada pela Lava Jato, ele diz assim, a Lava Jato pretendia acabar com a esquerda. Espera aí um pouquinho, o Eduardo Cunha é da esquerda, o Sérgio Machado, que o Lula deu, o Eunício Oliveira, Neumann, o Lula deu para ele R$ 1 bilhão de contratos sem licitação na Petrobras. O Lula, pessoalmente, deu ao Eunício Oliveira R$ 1 bilhão de contratos sem licitação. O nome da empresa chama Manchester. Está tudo documentado. O Eunício vive traficando influência no judiciário e tal, mas está tudo aí tendo sido apurado. O Lula está com essa gente igualzinho, mas vamos lá, vamos itinerário de 2018. Então, chega na véspera da eleição, 20 dias antes. Sabe, o Lula, no entremente, me convida para ser vice dele nessa fraude. E eu disse, não, eu não sou candidato, não quero a presidência da República para ser um títere seu, um pau-mandado seu, porque isso aí você já fez com a Dilma.
O Brasil não precisa de um pau-mandado, o Brasil precisa de uma liderança que seja capaz de enfrentar e superar o desastre institucional que o país está vivendo e estabelecer um modelo econômico novo, um modelo de governança política nova. Porque não é possível mais que isso está levando o país a ser o país que menos cresce no mundo. E ao esgarçamento da nação. Meu irmão, 57 mil homicídios. Percebe? E a política do Lula foi encarcerar jovem, pobre, negro, para essa turma ficar conversando fiado de esquerda. O número, quando o Lula toma posse, o Brasil não tinha 300 mil presos. E o Lula copia a política dos americanos, e o Brasil tem hoje 1.180.000 pessoas ou presas ou com mandado de prisão em aberto para ser executado. Quem são essas pessoas? São os bandidões? Não, tudo jovem, negro, pobre da periferia, na política que os americanos abandonaram há 15 anos, isso é a vida brasileira. A estruturação da saúde brasileira, o Lula resolve trazer médico de Cuba. Francamente, isso é política para um país como o Brasil? Ou é uma formação, a criação de uma carreira médica para garantir que o interior do Brasil tenha assistência médica? Tudo isso, assim, o modelo escolar brasileiro é uma tragédia. Sabe, não há uma mudança e essa gente quer voltar. E aí, pronto, eu agora sou candidato, fui operado durante a eleição, fui para o debate com a sonda na perna, tentando desesperadamente avisar o povo brasileiro que aquele desastre estava se consumando, etc, etc. E aí chega no segundo turno, o Haddad nem para me fazer uma ligação, seu Neumann. Eu tinha que achar um jeito de me oferecer para me juntar com a quadrilha do Lula para defender o indefensável. Em nome de qual obrigação moral? Eu cumpri meu dever. Se tem um brasileiro que se esfolou para não deixar isso acontecer, fui eu. Aí eu votei no Haddad, todos os meus eleitores votaram no Haddad, mas eles queriam, sabe o quê? Queriam que eu conseguisse que 10 milhões de pessoas que votaram no Haddad, não em mim, porque eu ia fazer campanha para esses quadrilheiros, né, saísse do coisa e votasse nele. Onde é que já se viu isso? Ou seja, é mais uma mentira do Lula para justificar a canalice orgânica com que ele se comporta na vida brasileira há 30 anos. O Lula reelegeu a Dilma foi o desastre que foi, teve foi uma economista precária, afundou o país, agora faz uma análise do PT como se a Dilma não existisse, o período da Dilma não existe. Né? Então, há isso tudo. Agora, me parece que a percepção que o Tales tem a respeito da avaliação que você fazia do governo do Lula, ela é um pouco por conta da crítica que você fez à Lava Jato, que é criticável, que é uma operação que tem aspectos que foram também muito erro cometido e tal, mas a Lava Jato teve o seu aspecto positivo também. Mas você não considerava esse aspecto positivo quando fazia suas observações lá atrás. Me lembro até que quando o Lula foi preso, você dizia, não, eu pegava em armas para proteger, teve ali uma referência qualquer. Então tinha uma certa proteção, uma certa contemporização que você fazia em relação ao Lula e um peso exacerbado em relação ao Lava Jato, sem considerar o que havia de positivo na operação. E agora estamos vendo aí, ainda outro dia, o Supremo Tribunal Federal cancelou a condenação do Eduardo Azeredo. Coisa de 20 anos atrás, o Supremo manda para a primeira instância julga, é condenado na segunda instância, foi preso, foi solto, porque eles eliminaram a prisão em segunda instância, agora anularam, tem que ser julgado pela Justiça Eleitoral. É o Supremo desfazendo a si mesmo. As condenações do Lula tiraram de Curitiba, para onde o Supremo tinha mandado, agora não, é Brasília. E cancela todas as provas, não pode aproveitar nada. Quer dizer, não há, da sua parte, uma autocrítica a fazer da forma que você analisou, contemporizou em relação ao Lula e carregou na mão em relação ao Lava Jato? Olha, eu sempre estou disposto a fazer uma autocrítica, mas eu quero reparar um pouco o seu raciocínio, porque eu apoiei com certo entusiasmo no começo a Lava Jato. Também tem arquivos generosos disso daí. E tem razões pragmáticas. Eu fui processado pelo Michel Temer. Quando a Lava Jato traz o Michel Temer para a cadeia, desnuda aquelas coisas todas, ela vai me dando razão. Né? Eu denunciei o GEDEL, que o Lula botou no ministério que eu ocupei, no projeto de transposição de São Francisco, que era um projeto de vida, que eu lutei a vida inteira para fazer e tal. E quando o GEDEL foi preso, com aqueles 51 milhões de reais, a Dilma tinha nomeado ele vice-presidente da Caixa Econômica, e o Lula ministro da coisa, eu vibrei.
Sabe? Quando ele prendeu o Eduardo Cunha, que me processou, o Eduardo Cunha eu chamei de ladrão, olha aqui, meu irmão, chamou o Eduardo Cunha de achacador com o dedo no nariz dele. A Dilma não esperou nem o Cid descer da tribuna, já estava aceitando a demissão que o Cid pediu para ficar com o Eduardo Cunha. Então, veja, eu tive todo o apoio. Agora, eu tenho horror ao arbítrio. A minha formação jurídica me impede de, mesmo tendo paixão ou ódio, de sair da serenidade da lei. Quando eu vi o Sérgio Moro virar um politiqueiro, começar a trocar os pés pelas mãos, eu simplesmente comecei a denunciar isso, e anunciando por que eu estava denunciando. Qual era a razão? A Lava Jato está sendo injusta? Eu nunca disse isso. O que eu disse era, o Sérgio Moro está espalhando nulidades. Eu conheço como é que acontece. Pega no arquivo, tem um seminário promovido pela Folha de São Paulo em 2015. E eu estou dizendo lá, sabe qual é o destino disso daí? A nulidade. Tudo vai ser nulo, e aí vão passar por aí andando os grandes bandidos do Brasil com atestado de inocência passado pela justiça. Então, é a autocrítica que eu faço sempre. A destruição das empresas brasileiras, das grandes é outra grave questão que eu denunciei, mas isso daí também foi problema do governo. Porque os Estados Unidos naufragaram na fraude de 2008, na crise de 2008, e eles mandaram para a cadeia muita gente importante, mas salvaram as empresas. Aqui no Brasil, depois eu fui sabendo, o Sérgio Moro está a serviço dos órgãos de inteligência norte-americanos. Olha aqui, brasileiro que está me ouvindo. O Sérgio Moro trabalha, sabe para quem hoje? Para uma empresa americana que administra a massa falida da Odebrecht, que ele quebrou. E o Sérgio Moro saiu da toga para ser ministro de um governo que foi eleito ele está porque ele condenou o outro a não ter direitos políticos. Hein? Da CIA, NSA, essas coisas? NSA e CIA, né? Exatamente. A revista Época, e não repercutiu nada, publicou entrevista dessas pessoas para ir no Google, do embaixador americano no Brasil, em que ele diz claramente que o Departamento de Estado estava muito incomodado com a projeção de poder do Lula e do PT na América Latina, e desenhava que a forma de fazer essa projeção de poder era financiar empresas brasileiras que iam atuar como empreiteira nos países periféricos do Brasil, né, vizinhos ao Brasil, e isso com dinheiro público e suborno. Esse embaixador deu essa declaração no Brasil.